Fala galerinha, começando mais uma aula aqui do professor Zeca, Matemática 2. Continuando de onde nós paramos na aula da semana passada, nós ficamos de fazer a correção dos exercícios, né? Começando pela página 72, onde nós temos as questões 1 e 2, tá legal? Então vamos lá. Primeiro exercício, ele pede para a gente indicar a medida da hipotenusa e dos catetos, tá legal? Então eu vou escrever aqui do lado, ó. Esse pedacinho aqui, ó, sempre oposto ao ângulo de 90 graus, corresponde à hipotenusa. E esses dois aqui, ó, coladinhos com o ângulo de 90 graus, ó, na mesma linha, são o que nós chamamos de catetos, né? Cateto e aqui, ó, cateto. Tá legal? Nesse daqui de baixo, na letra B, ó, na frente do ângulo 90 graus, temos a hipotenusa. Colado com os ângulos de 90 graus, ó, nós temos um cateto e outro cateto. Mais uma vez aqui, ó, oposto ao ângulo 90 graus, hipotenusa. Do lado, cateto. Do outro lado, cateto. E na letra C e última, na frente do ângulo 90 graus, hipotenusa. Desse ladinho, um cateto. Desse outro ladinho aqui, ó, outro cateto. Tá legal? Segunda questão. A sequência 5, 12 e 13 representam as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Qual dos valores corresponde à medida da hipotenusa? Explique. Gente, como nós falamos nas aulas anteriores, todo triângulo retângulo tem como característica principal ter um ângulo de 90 graus, certo? A gente comentou nas aulas passadas que na frente do ângulo de 90 graus sempre fica o maior lado, tá? Então, no caso, nós deveríamos ter o 13 sendo a hipotenusa desse nosso triângulo, tá certo? Porque 13 é maior do que 12 e 13 também é maior do que 5, tá? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, ó, vou só nomear aqui vértice A, vértice B, vértice C, tá certo? Esse daqui sendo medida 5 e esse daqui sendo medida 12. Qual dos outros dois ângulos é o menor, tomando como base o ângulo B e o ângulo C, pessoal? Qual desses dois vocês acham que seria o menor? Ó, se oposto ao maior ângulo nós temos o maior lado, oposto ao menor lado, nós teríamos o menor ângulo, certo? Então, nesse caso aqui, ó, oposto ao lado 5 corresponde ao menor ângulo. Tá legal? Muito bem. Próxima questão. Vamos lá. Terceira questão que se encontra aqui na página 75, tá legal? Para quem não está lembrado, essa daqui, ó, é a página 75. Nesse exercício, ele pede para a gente determinar o valor do x, tá certo? Então, a gente vai ter que fazer a aplicação do famosinho Teorema de Pitágoras, tá legal? Então, vamos lá, ó. Para quem não está lembrado do Teorema de Pitágoras, tá? Triângulo retângulo, hipotenusa, cateto, cateto. Então, o teorema diz o seguinte, ó, a gente pega o lado que está na frente do ângulo de 90 graus, eleva ele ao quadrado. Ele vai ser igual às outras duas medidas elevadas ao quadrado e somadas, tá bom? Então, no exercício 3, letra A, ó, nós temos aqui, ó, na frente ao ângulo de 90 graus, nós temos o 25. Então, aqui vai ficar 25 ao quadrado. Isso vai ser igual. A gente pega o que está dos dois ladinhos, ó,
faz cada um deles elevado ao quadrado, então x ao quadrado, mais 15 também ao quadrado. E basta resolver essa conta. 25 vezes 25 vai dar 625, igual a x ao quadrado permanece, mais 15 ao quadrado dá 225. Pegando agora aqui, pessoal, esse 225 passando para cá, aí vai ficar 625 menos 225 igual a x ao quadrado. Essa subtração vai dar 400, tá? É igual a x ao quadrado. E a gente pensa agora o seguinte, pessoal. Ó, que número elevado ao quadrado tem como resultado 400? Ou, se você preferir, pega o quadrado e passa para o lado de cá na forma de raiz, tá? Que número tem raiz exata com o valor dentro do 400? É o número 20. Então, 20 vai ser igual ao nosso x aqui. Bem fácil, né? Vamos lá. Letrinha B, tá? Na letra B, ó, a gente tem hipotenusa é o x. Então, fica x ao quadrado igual cateto 4 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual 4 ao quadrado dá 16, mais 2 ao quadrado dá 4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 20. X vai ser igual a raiz de 20. Ó, 20 não tem raiz exata, tá? Então, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de fatoração. Pega o número 20 e coloca a barrinha como se você estivesse fazendo aquele MMC, tá certo? E você pega e começa dividindo pelo menor número diferente de 1 que divide esse cara. No caso, seria o 2. Então, isso vai dar 10 por 2 de novo. Isso vai dar 5. E agora só dá para dividir por 5. Isso daqui vai dar 1. Então, como a raiz ela é quadrada, ó, lembrem-se, né? Quando não aparece nada aqui em cima, ó, é porque tem o número 2. Então, a gente junta em grupinhos de 2. Ó. Dá para formar um grupo de 2 ali, que fica 2 ao quadrado, vezes 5. E jogando isso dentro da raiz, a gente vai ficar com 2 ao quadrado vezes 5. E x vai ser igual 2 ao quadrado dentro da raiz, quer dizer que a gente pode cortar essa potência com o índice da raiz. E só fica a base do lado de fora. Então, vai ficar 2 raiz de 5, tá? Prontinho. Essa é a resposta da letra B. Vamos fazer a letra C? Na letra C, nós temos aqui, ó, hipotenusa na frente do ângulo 90 graus. Dá 12,5. Então, a gente coloca aqui, ó, 12,5 elevado ao quadrado vai ser igual. Pega esse cateto aqui, ó, que é 10 ao quadrado, mais esse outro cateto aqui, ó, que é x ao quadrado, tá? Mesmo sendo um número que é um decimal, pessoal, dá para a gente fazer a conta normalmente, tá? Multiplica 12,5 vezes 12,5, isso vai dar o número 156,25, tá? Isso vai ser igual a 10 ao quadrado, que dá 100, mais x ao quadrado. Só reorganizando isso daqui, tá? Vou pegar esse 100, ó, e vou passar para cá. Aí isso daqui, ele vai ficar subtraindo. Então, a gente vai ter 156,25 menos 100 igual a x ao quadrado. Ó, o que eu vou fazer agora é só trocar os dois de posição, tá certo? Vou pegar esse número todo, vou passar para cá, e vou pegar essa subtração inteira e vou passar para cá, tá? Com isso, eu deveria mudar o sinal dos dois lados. Ficaria menos x ao quadrado do lado de cá. E desse lado aqui, essa subtração ficaria 56,25, que passou para cá, menos 56,25, tá? Vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Porque eu fazendo isso daqui, o que acontece? A equação inteira ela vai ficar positiva, ó. Vai ficar x ao quadrado aqui, e aqui vai ficar 56,25. E agora o que eu faço com essa potência que está aqui, ó, pessoal? Jogo para o outro lado, e ela vai virar uma raiz quadrada, né? Vai ficar x igual
a raiz quadrada de 56,25. Tá bom? Não precisa se preocupar com essas raízes quebradas, tá? Na hora da prova, gente. Pensem que vocês estão em casa, vocês podem fazer uso de uma calculadora para poder utilizar e calcular a raiz exata, tá bom? No caso de aparecer algo desse tipo, você faz uma aproximação, tá? No nosso caso aqui, ó, essa nossa raiz vai ser igual a 7,5, tá bom? E a letra D e última dessa página aqui, a hipotenusa, ó, é o 12 raiz de 3 ao quadrado, o cateto é x e o outro cateto também é x. Eu fiz uma dessas nos exemplos, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai fazer, primeira parte, 12 ao quadrado, que vai dar 144, vezes, aqui eu cometi um erro, né? Coloquei raiz de 3 aqui, ó, e era raiz de 2. Então, corrigindo aqui, ó, raiz de 2. Raiz de 2 elevado ao quadrado, pessoal, que seria essa partezinha aqui, ó, vai dar só o númerozinho que está dentro, que é o 2. Então, vai ficar vezes 2. Desse outro lado aqui, ó, é como se tivesse o número 1 aqui na frente e o número 1 aqui na frente, né? Então, quando a gente faz a soma, a gente pega esse 1 mais esse 1, e ele vira 2 vezes x ao quadrado, tá? Agora, ó, vou ter que passar esse 2 para o outro lado e ele vai passar dividindo, certo? Então, quando eu passar ele dividindo, o que é que vai acontecer com esse valor que está do outro lado? Ó, 144 vezes 2 dividido por 2 igual a x ao quadrado. Eu posso efetuar logo essa divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, desse lado só sobra o 144. Trocando os dois de posição, vai ficar menos x ao quadrado igual a menos 144. Multiplica por menos 1, x ao quadrado vai ser igual a 144. Passa para o outro lado o quadrado na forma de raiz, e o x vai ser igual a 12. Prontinho. Terminamos mais uma questão. Continuando, quarta, quinta e sexta questão. Ó, quarta questão, ele pede para a gente determinar o valor de x e o valor de y, tá certo? Se vocês notarem, aqui dentro nós temos um triângulo retângulo bem definido, ó, onde a nossa hipotenusa é o x, um cateto é 9 e o outro cateto é o 2 raiz de 10. Então, eu vou aplicar logo o teorema de Pitágoras aqui, tá? Ó, vai ficar x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 2 raiz de 10 também ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 81 mais, ó, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 10 ao quadrado dá só o 10. Então, x ao quadrado vai ser igual a 81 mais 4 vezes 10, que dá 40. X ao quadrado vai ser igual a 121. Raiz quadrada de 121, pessoal, dá 11. Então, já descobrimos o valor do x, tá? Fica faltando agora o valor do y. Vou fazer a continha com a outra corzinha aqui de caneta, tá bom? Vamos lá. Para descobrir o valor do y, primeira coisa que a gente faz, basta somar esse 4 com mais esse 9, ó, que vai dar a base inteira do triângulo grandão. Isso daqui dá 13. A nossa nova hipotenusa é o y, então vamos ficar com y ao quadrado igual a 13, que é a nova base ao quadrado, mais 2 raiz de 10 também ao quadrado. Olha só, gente, já calculamos 2 raiz de 10 aqui em cima, ó. Dá 40, não preciso me dar o trabalho novamente, tá bom? Então vai ficar assim, ó, y ao quadrado é igual a 13 ao quadrado dá 169, mais os 40 que nós tínhamos ali, ó, que é o 4 vezes 10, né? Então, o y ao quadrado vai ser igual a 169 com mais 40, vai dar 209.
209. E y vai ser igual a raiz quadrada de 209. Tá bom? Novamente, ó, 209 não tem uma raiz exata, tá certo? Então, o que a gente pode fazer é uma aproximação. No caso, a raiz quadrada de 209 ela vai ser aproximadamente 14,45, tá? Quem colocar 14,4, 14,46, não tem problema, que está certinho, tá bom? Muito bem. Quinta questão. A quinta questão é legal, olha só. Eu quero determinar a medida do segmento OE. O segmento OE, pessoal, é esse segmento que vem daqui, ó, até aqui. Deixa eu fazer de vermelho para poder destacar melhor, tá bom? É esse segmentozinho aqui, ó. Eu vou chamar ele de X, tá? Que ele vai ser o mais importante para a gente. Ó, o que foi dado no exercício foi um triângulo retângulo aqui embaixo, onde eu tenho um cateto e outro cateto. O que eu consigo descobrir é essa hipotenusa aqui, tá? Então, eu vou fazer esse primeiro cálculo aqui. Vou fazer separado aqui, ó. Quinta questão, chamar de cálculo 1, tá bom? Nesse cálculo, a gente vai ter a hipotenusa a ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4. A ao quadrado vai ser igual a 8. Passando o quadrado na forma de raiz quadrada de 8, a gente faz aquela famosa fatoração, vou fazer aqui em cima, ó, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como a raiz é quadrada, junta em duplas, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Então, vai ficar aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. E esse quadradinho que está aqui, ó, eu posso tirar da raiz. Então, ele vai ficar a igual a 2 raiz de 2. Ó, nesse novo triângulozinho aqui agora, esse valor de A, ele mede 2 raiz de 2. Tá? Vou calcular agora a hipotenusa desse outro triângulo aqui, ó. E esse A passou a ser cateto do triângulo BCO. Então, vamos lá. Esse vai ser o cálculo 2. Cálculo 2, b ao quadrado, vai ser igual a 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Ó, gente, 2 raiz de 2, a gente tinha calculado aqui, ó. Tá? É raiz de 8. Então, para facilitar a nossa vida, eu já vou utilizar o resultado. Então, vai ficar 4 mais 8. Ó, isso que está aqui elevado ao quadrado vai dar isso que está aqui. Se alguém não entendeu, não ficou claro, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 ao quadrado, corta a raiz. Vai ficar 4 vezes 2, dá 8 que está aqui, tá bom? Juntando os dois, b vai ser raiz quadrada de 12. Pessoal, se vocês fizerem a fatoração, igualzinho como a gente fez com 8, você vai ficar com 2 ao quadrado vezes 3 dentro da raiz. Aí o que é que a gente faz com esse quadrado que está aqui, ó? Corta e ele vem para fora. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Tá certo? Se vocês não notaram ainda, existe um padrão acontecendo aqui, ó. No primeiro foi 2 raiz de 2. Nesse segundo aqui, B, foi 2 raiz de 3, ó. 2 raiz de 3. Se continuar seguindo a sequência, esse Czinho aqui, ó, seria 2 raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, então ficaria 2 vezes 2 dá 4. E esse último carinha aqui, ó, ele seria 2 raiz de 5. Tá certo? Então, a gente conseguiria achar o resultado de x sem muito esforço. Show! Sexta e realmente a última questão dos exercícios passados para casa, não é isso? Olha só. Nessa sexta questão, ele quer que você elabore um problema,
envolvendo as medidas dos lados de um triângulo retângulo em que um dos catetos mede 10. Então eu só vou fazer o desenho aqui, tá certo? E a hipotenusa mede 18. Ele quer que você acrescente as unidades de medidas adequadas ao problema elaborado. Isso aqui ele fica mais como uma resposta pessoal, tá bom? Quando a gente estiver na live, a gente conversa um pouquinho sobre essa questão e eu gostaria de ver quais foram as ideias de vocês, tá legal?